Bom dia na graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Que Ele nos ajude e possa ajudar aos que estão enfermos, aos que estão necessitando de um trabalho e que todos possam ter a paz do Senhor em seus corações. Bem, nós vamos ler Lucas capítulo 19, começando aí no 45, a purificação do templo. Depois, entrando no templo, começou a expulsar a todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a transformastes em esconderijo de ladrões. Bem, Jesus, depois de ter entrado em Jerusalém, montado no jumentinho, ele estava sendo adorado, ovacionado pelos seus discípulos e aqueles que amavam a sua companhia. E eles entraram na cidade. No verso 37 do mesmo capítulo 19, nós encontramos: quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus se sentiram incomodados com aquele ruído, com aquele barulho, com aquele louvor. Então eles disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus lhes respondeu: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Nós devemos lutar, de alguma forma, para termos paz com todos os homens, conforme Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 12, no verso 18. Devemos lutar para termos paz. Jesus, ele estava ali em cumprimento às Escrituras. A sua entrada à cidade foi de acordo com as Escrituras. O povo que estava com ele estava se alegrando. E Jesus tinha consciência de que o que ele estava fazendo era de acordo com as Escrituras. Embora não estivesse agradando aos fariseus. Parece que é sempre assim. A gente não consegue agradar a todos. É difícil, né, a gente pregar o Evangelho e todos se agradarem. Alguns não vão gostar e vão pensar que a gente está errado. Mas Jesus tinha consciência de que ele não estava errado. Estava cumprindo as Escrituras como deveria ser a sua entrada, como Miqueias tinha escrito. E ele cumpriu todas as Escrituras a seu respeito. Ele não saltou nenhuma vírgula. Mas alguns fariseus queriam que aquilo não estivesse acontecendo daquela forma.
tivesse acontecendo de uma forma discreta, sem barulho, talvez eles não teriam se incomodado. Mas teria que acontecer daquele jeitinho. Mas Jesus não ficou assim com temor de dar-lhes a resposta conforme as Escrituras. Porque Ele é a palavra, Ele era a palavra encarnada, o verbo que se fez carne. Então Ele respondeu segundo as Escrituras. Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E nós encontramos também no que lemos na abertura, outro fato que levou as pessoas a repreendê-lo no seu íntimo, não gostarem da atitude que ele tomou. E era uma atitude que ele deveria ter tomado. Quem mais faria aquilo? Ninguém faria aquilo. Os sacerdotes não fariam. Vamos dizer, os pastores fariam aquilo. Eu pergunto, os pastores hoje estão dispostos a transformar, a colocar a casa de Deus, a pregação de acordo com a palavra? Que cada um tem o seu princípio. E a educação diz que cada um deve respeitar o outro, segundo a sua fé, segundo a sua crença, segundo o que pensam do Evangelho, das Escrituras, suas interpretações. Mas Jesus não tinha que pedir perdão para ninguém, nem desculpas. Ele sabia muito bem o que estava fazendo e que deveria fazer, e tinha que ser ele. Tem que ter alguém para fazer as coisas em casa. Tem que ter alguém para fazer as coisas, para guardar a ordem, para guardar a família, para guardar os princípios. Não as tradições, porque às vezes as pessoas misturam princípios com tradições. Vejam que os discípulos, os fariseus, eles amavam as tradições, mas o princípio eles não guardavam. A casa de Deus é casa de oração. E Jesus diz, a minha casa será casa de oração. Mas vocês não guardaram o princípio e transformaram a casa em esconderijo de ladrões. Pesado o discurso de Jesus, muito pesado. Então, eu tenho aqui uma frase de Heber Campos, ele diz assim: é fato que não devemos ofender as pessoas que pensam de forma diferente. A ética, a educação, a fineza pensam de uma forma diferente. Eu não devo deliberadamente ofender essas pessoas porque elas pensam diferente de mim. Mas o meu pensamento com o dela pode divergir. Mas a palavra não pode ser deturpada. Mas não podemos nos calar quando o Evangelho de Jesus é distorcido. As tradições levaram aqueles fariseus a não olhar o princípio, ficaram com as tradições e distorceram as Escrituras. Eles não podiam compreender as Escrituras de Jesus entrando em Jerusalém. Eles não podiam compreender as Escrituras que Jesus tinha que fazer uma limpeza ali naquela casa, expulsar a todos que vendiam ali, compravam, vendiam, negociando. A minha casa será casa de oração. Jesus teve que trazer isso à tona,
agradou a todos? De forma alguma. Se você ler mais um pedacinho, olha, 47 e 48 diz: todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam matá-lo. Contudo, não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ouvia com muita atenção. Agradável, não, eles queriam matar a Jesus. E até que chegou a hora que conseguiram matar a Jesus. Mas a palavra, de alguma forma, ela deve ser pregada. Ela deve ser anunciada. Ela não pode... Os pregadores, Jesus estava ali como um guardião da palavra. Cumprir o seu ministério, tudo o que está escrito a meu respeito, terá que cumprir. Agora vejam que Paulo diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É fato que eu não devo ofender as pessoas que pensam diferente de mim, pensam de forma diferente. Mas também, se eu vou ser um pregador, que vou pautar as minhas pregações, as minhas palavras, os meus ensinamentos, os meus conselhos, com o que está escrito na palavra, não do que eu penso. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que isso não faz mal, eu acho que isso faz mal, eu acho que isso deve fazer, isso não deve. Não me refiro a este ponto. Eu me refiro a distorcer a palavra, distorcer a doutrina. Aí tem que ser combatido mesmo. Eu não posso me calar quando eu vejo que o evangelho, que os princípios têm sido distorcidos. A palavra deve ser pregada. Porque Paulo aconselhou também Timóteo a fazer isto. Nós podemos ver na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. A pregação da palavra. Não importa. Se vai ofender alguém, se vai... Não a minha estupidez, a minha falta de educação. Não é isso. As pessoas, o pregador, ele tem que entender essas coisas também. Mas Paulo disse a Timóteo: isso aqui é para todos os pregadores. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Mas não está na hora de você pregar. Você tem que esperar a hora certa. É só amanhã, é só daqui a um mês. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. A palavra tem que ter alguém para pregar. Sempre teve. Sempre que alguém se posicionou pela palavra, não era seu interesse. O pregador genuíno não tem interesse de magoar, de entristecer, de ofender. Não. Mas a palavra, quando a pessoa não a recebe, automaticamente ele acha que a pessoa está querendo ofendê-lo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, ou comichões nos seus ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então vamos encontrar evangelhos para todos os jeitos. Nós vamos encontrar pastores comprometidos com grupos, pastores comprometidos com um sistema, pastores comprometidos com tudo, menos com a palavra de Deus. É uma lástima
Então Jesus não tinha compromisso nenhum com ninguém, a não ser para cumprir a palavra, para cumprir as Escrituras. São pregadores que têm compromissos com fulano, com cicrano. Jesus não tinha compromisso. E os verdadeiros pregadores, ele tem compromisso de pregar a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, para não fugir do ensinamento, não distorcer, pregar a palavra como ela é. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Então, se a palavra nos corrige, nos exorta, se nós reconhecemos que somos filhos de Deus, nós vamos amar a correção, a exortação, porque a palavra corrige o erro, sim. Agora, devemos amar a correção, amar a palavra pura. Então, às vezes você ouve uma pregação mais dura, mas ela não pode ser uma pregação da própria vontade da pessoa, pensamento dela, mas segundo as Escrituras. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, que haja sempre o estandarte do Evangelho tremulando contra as hostes espirituais da maldade, em nome de Jesus Cristo. Amém.